Escrevo essa história com uma pressão mental considerável, uma vez que hoje eu irei me apagar. Sem dinheiro, com um estoque da droga que torna a vida suportável próximo de chegar ao fim. Eu não aguento mais essa tortura. Estou prestes a me atirar pela janela, em direção a uma monótona rua lá embaixo. Não quero que entenda minha dependência da morfina como uma fraqueza ou uma mera perversão doentia. Quando o senhor ler estas páginas rabiscadas às pressas, finalmente poderá me entender, ainda que não por completo, a minha ânsia pelo esquecimento e pela própria morte. Foi numa das regiões mais abertas e menos frequentadas do enorme Pacífico que o paquete em que eu era superencarregado caiu vítima das garras das forças alemãs. Era o início da Grande Guerra e as forças oceânicas dos textos ainda não haviam afundado no nível de degradação que viria posteriormente. De modo em que nossa embarcação foi levada, capturada como um troféu legítimo, enquanto nós da tripulação fomos tratados com toda justeza e consideração devida aos prisioneiros navais. A postura de nossos captores, a bem dizer, era tão tolerante que 5 dias após a abordagem, consegui escapar sozinho em um pequeno barco, levando comigo água e provisões o suficiente para períodos consideráveis. Quando por fim eu me vi livre, à deriva, meu conhecimento acerca das minhas coordenadas era parco e quase inútil. Entretanto, sendo um navegador de pouca habilidade, eu só conseguia ter uma vaga noção graças ao sol e às estrelas. Eu estava mais ou menos ao sul do Equador. Quanto à longitude, eu não faço a mínima ideia, e não havia nenhuma ilha ou litoral à vista. O tempo manteve-se bom por dias incontáveis. Fiquei à deriva sob o sol escaldante, esperando que algum navio passasse, ou que pelo menos as ondas me conduzissem à orla de algum lugar habitável. Mas nem o navio e nem a costa apareceram para o meu deleite. E comecei então a entrar em desespero, por conta de toda a solidão em meio à grandeza opressiva do infinito panorama azul. A mudança operou-se enquanto eu dormia. Jamais conhecerei os detalhes, pois o meu sono, mesmo sendo agitado e cheio de pesadelos, foi ininterrupto quando por fim eu acordei e vi-me parcialmente sugado pelo lodo de um infernal pântano negro que se estendia toda a minha volta em ondulações monótonas até aonde a vista alcança e onde o meu barco estava encalhado a uma certa distância. Mesmo que se possa imaginar a minha reação de surpresa ante uma transformação tão prodigiosa e súbita no cenário, a verdade é que eu sentia muito mais terror, pois no ar e no solo putrescente havia algo sinistro que me enregalava até o âmago. O lugar fedia a restos pútridos de peixes em decomposição e de outras coisas indescritíveis que eu vi erguendo-se do lodo asqueroso que recobria a infindável planície. Talvez eu não devesse tentar pôr em meras palavras o horror indescritível que o silêncio absoluto e a imensidão estéril podem encerrar. Não ouvi nada e não se via nada, afora a vastíssima extensão do lodo negro, mas era a perfeição do silêncio e a constância do cenário que me oprimia com um terror nauseante. O sol ardia em um céu que parecia quase negro, em sua crueldade límpida. Enquanto eu retornava ao barco, percebi que só havia uma teoria para explicar a minha situação. Por obra de uma erupção vulcânica sem precedentes, uma parte do solo marítimo
fora arremessada em direção à superfície, expondo regiões que incontáveis milhões de anos havia repousado em silêncio nas insondáveis profundezas do oceano. Tampouco se via aves marítimas, à procura de comida entre as carcaças apodrecidas no solo. Por longas horas, fiquei pensando ou cogitando no barco, enquanto o sol movia-se no firmamento. À medida que o dia avançava, o chão ficava menos pegajoso e dava a impressão que, em pouco tempo, estaria seco o suficiente para eu poder caminhar. Eu dormi pouco à noite e no dia seguinte preparei o suprimento de comida e água, antevendo uma jornada por terra em busca do mar desaparecido e de um possível resgate. Na terceira manhã, o solo estava seco bastante para que eu pudesse caminhar sem ter dificuldades. O odor de peixes era enlouquecedor, mas eu estava compenetrado em assuntos muito mais graves para me incomodar com um mal tão insignificante, e assim lancei-me rumo ao desconhecido. Andei o dia inteiro em direção ao ocidente, guiado por um monte distante que se erguia mais alto que qualquer outra elevação naquele vasto deserto. Acampei naquela noite e no dia seguinte prossegui em direção ao morro, que no entanto parecia quase tão distante quanto do momento que o vi pela primeira vez. Na quarta noite, cheguei ao pé da grande elevação, muito mais alta do que parecia de longe. Um vale se destacava, seus contornos em meio ao panorama geral. Exausto demais para escalar, eu dormi à sombra da colina. Não sei porquê. Eu não sei porquê mais. Os meus sonhos foram tão fantásticos naquela noite. Mas, antes que a formidável lua gibosa subisse às alturas celestes, eu acordei suando frio, determinado a não mais dormir. Eu não seria capaz de aguentar mais uma vez aquelas visões estranhas. O luar mostrou-me o quão tolo eu fui ao viajar durante o dia. Sem o brilho do sol escaldante, minha jornada teria custado menos energia. Em verdade, naquele instante eu senti-me apto a aprender a escalada, que me vencera ao pôr do sol. De posse dos meus suprimentos, parti em direção ao pico daquela iminência. Disse eu que a monotonia constante da paisagem inspirava-me um horror vago, mas acredito que o meu horror tenha sido ainda maior quando ganhei o cume do morro e olhei para o outro lado, em direção a um enorme fosso ou algo semelhante a um cânion, cujos negros recessos da lua ainda não subiram bastante para iluminar. Senti-me no limite do mundo, olhando para o caos insondável de uma noite eterna. O meu terror era atravessado insondavelmente por remanescências do poema sobre o paraíso perdido e da terrível escalada de Satã pelos domínios da escuridão primordial. À medida em que a lua subia, comecei a notar que as encostas do vale não eram tão íngremes quanto eu imaginara a princípio. Saliências e escarpas nas rochas proporcionavam uma descida relativamente fácil. Após algumas dezenas de metros, o declive tornava-se bastante gradual, tomado por um impulso que eu não sou capaz de explicar. Desci pelo caminho rochoso e postei-me na encosta mais suave lá embaixo, observando aquela profundeza do estige, onde luz alguma jamais havia penetrado. De repente, a minha atenção dirigiu-se a um enorme e singular objeto, na encosta do outro lado, a uns 100 metros de distância. Um objeto que resplandecia em brancura, com os raios recém-chegados da lua ascendente. Logo eu me convenci que era uma enorme pedra, mas por algum motivo eu tive a nítida impressão de que aquele contorno e aquela disposição não poderia ter sido obra apenas da natureza. Em um exame mais atento, encheu-me de sensações inexplicáveis. Apesar da enorme magnitude e da proximidade ao abismo iante que repousava no fundo do mar, desde que o mundo era jovem, percebi sem a menor dúvida que o estranho objeto era um monólito e muito bem formado,
cuja opulência conhecia o trabalho e talvez a adoração de criaturas vivas e pensantes. Confuso e extremamente assustado, mas sentindo o entusiasmo dos cientistas e arqueólogos, examinei meus arredores em maiores detalhes. A lua já se aproximava do zenite. Resplandeceu com um brilho estranho acima das elevações sobranceiras que circundavam o abismo e revelou um enorme volume de água lá embaixo, que se estendia pelos dois lados. No outro lado do pelágio, pequenas ondas quebravam junto à base do monólito ciclópico, onde se via inscrições e esculturas primitivas. A escrita usava um sistema de hieróglifos que eu ignorava por completo, diferente de todos aqueles vistos nos livros, e consistia de símbolos aquáticos estilizados, como peixes, enguias, polvos, crustáceos, moluscos, baleias e outras criaturas. Muitos hieróglifos representavam coisas marinhas desconhecidas ao mundo moderno, cujos corpos em decomposição eu havia visto na planície que se erguia do mar. Era o estilo pictório, no entanto, que me hipnotizava, claramente visível na água, graças às suas enormes proporções. Havia um conjunto de baixos relevos, cujos temas teriam despertado a inveja de um Doré. Acho que as figuras representadas eram homens, ou pelo menos um certo tipo de homem. Entretanto, as criaturas pareciam divertir-se como peixes na água de uma gruta marinha, ou rendendo homenagens em um templo monólito, que também parecia estar sobre as ondas. Os rostos e as formas eu não ouso descrever em detalhe algum, pois a simples lembrança faz-me fraquejar. Grotescos além da imaginação de Allan Poe ou de Bulwer, o contorno geral das figuras era muito humano, apesar das mãos e pés com membranas natatórias, dos impressionantes lábios carnudos e molengos, dos olhos vidrados e arregalados, e dos traços de lembranças desagradáveis. Tive a curiosa impressão de que os desenhos estavam bastante fora de proporção em relação ao cenário que estava esculpido. Uma das criaturas, por exemplo, aparecia matando uma baleia, representada em tamanho só um pouco maior do que a própria criatura. Mas, no instante seguinte, eu pensei que aqueles seriam os deuses imaginários de alguma tribo primitiva, uma tribo cujo último descendente deveria ter perecido eras antes que o primeiro ancestral do homem de Filton ou do homem de Neandertal ter nascido. Estupefato com o vislumbre de um passado que extrapolava a imaginação do mais ousado antropólogo, pus-me a meditar enquanto a lua projetava reflexos singulares sobre o silencioso canal à minha frente. De repente, então, eu vi. Um leve rumor que marcou a sua chegada. À superfície, a coisa apareceu acima das águas escuras. Aquilo se lançou como um pavoroso monstro saído de um pesadelo, em direção ao monólito. Ao redor do qual agitava seus imensos braços escamosos, ao mesmo tempo em que inclinava sua cabeça agitada e emitindo sons. Acho que foi naquele instante que eu perdi a razão. Em relação à escalada frenética da encosta e da colina e a jornada delirante rumo ao barco, eu não me recordo de quase nada. Acho que cantei um bocado e rompi em gargalhadas quando não conseguia mais cantar. Tenho lembranças difusas de uma forte tempestade, um tempo depois de retornar ao barco. De qualquer modo, sei que ouvi trovoadas e outros sons que a natureza só emite em momentos de maior fúria. Quando emergi das trevas, eu estava em um hospital, em São Francisco. Quem me levou até lá foi o capitão do navio americano, que resgatou meu barco à deriva no oceano.
Falei muito em meu delírio, mas descobri que havia dado pouca atenção às minhas palavras. Meus benfeitores não sabiam nada de terras emersas no Pacífico. E não julguei apropriado insistir em um assunto que eu sabia ser inacreditável. Certa vez, falei com um entólogo bem famoso e o diverti com perguntas um tanto peculiares sobre a antiga lenda filistina de Dagon, o deus peixe. Mas logo, ao perceber que o estudioso era irremediavelmente ordinário, desisti das minhas perguntas. É a noite em especial que a lua está gibosa e minguante que vejo aquela coisa de novo. Eu tentei a morfina, mas a droga mostrou-se um alívio apenas temporário e prendeu-me em suas garras como um escravo desesperançado. Agora, tendo escrito o relato completo para informar ou para deleite zombeteiro de meus semelhantes, pretendo pôr um fim a tudo isso de uma vez por todas. Muitas vezes eu me perguntei se tudo não seria parte de uma ilusão, a mais pura e plena ilusão. Um simples delírio enquanto eu jazia vociferando durante uma isolação no barco exposto aos elementos, logo após escapar da bela nova alemã. Eis que me pergunto, mas sempre tenho uma visão nítida do terror em minha resposta. Eu não consigo mais pensar nas profundezas oceânicas sem estremecer ao imaginar as coisas inomináveis que neste exato momento podem estar deslizando e arrastando-se pelo fundo viscoso, rendendo homenagens a antigos ídolos de pedra e esculpindo suas próprias imagens em obeliscos submarinos de granito úmido, sonhando com um dia que possam se erguer acima das ondas para arrastar ao fundo em suas garras fétidas os resquícios da humanidade pífia, devastada pela guerra, com o dia em que a terra há de afundar e o fundo escuro do oceano erguer-se-á em meio ao pandemônio universal. O fim se aproxima. Espera. Eu escuto um barulho na porta. É como se fosse um enorme corpo se esfregando, batendo contra a madeira. Ai, meu Deus. Jamais vou me encontrar de novo. Oh, Deus, aquela mão na janela de novo. A janela!